Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está em busca de reforços para fortalecer seu elenco e sanar as fragilidades expostas nas últimas partidas, especialmente no setor ofensivo. Entre os nomes que ganharam destaque nos bastidores está o do jovem atacante paraguaio Gustavo Cabaleiro, destaque do Nacional Par. O clube carioca formalizou uma proposta de $400 mil, aproximadamente R$2,2 milhões, pelo empréstimo do jogador, com uma opção de compra fixada em $2,2 milhões, cerca de R$12,2 milhões. Essa movimentação reflete a necessidade urgente de trazer soluções pontuais para um time que enfrenta dificuldades em competições nacionais e internacionais. Gustavo Cabaleiro, de apenas 23 anos, é visto como uma contratação acessível para os padrões do Cruzmaltino. Seu salário mensal gira em torno de $20 mil, cerca de R$100 mil, valor considerado viável para um clube que ainda lida com limitações financeiras. Além disso, o custo-benefício do jogador é evidente, sua juventude e projeção de crescimento podem representar um investimento estratégico para o futuro, enquanto sua qualidade técnica pode ajudar a resolver problemas imediatos no ataque vascaíno. Para muitos analistas, essa proposta demonstra que a diretoria está buscando alternativas dentro das possibilidades financeiras do clube, algo essencial para manter o equilíbrio entre presente e futuro. A possível chegada de Cabaleiro também está alinhada às cobranças feitas por Fernando Diniz após a goleada sofrida contra o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana. O técnico foi enfático ao destacar que Thiago Mendes, único reforço contratado recentemente, não é suficiente para suprir as carências do elenco. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem suas limitações financeiras, mas precisamos trazer poucos jogadores que acreditemos que possam dar certo, afirmou Diniz. Sua declaração reforça a urgência de novas contratações para evitar novos tropeços em momentos decisivos. Outro ponto relevante é o impacto que um jogador como o Cabaleiro pode ter no esquema tático de Diniz. Conhecido por sua versatilidade e capacidade de finalização, o atacante paraguaio pode ser utilizado tanto como centroavante quanto em posições mais recuadas, oferecendo dinâmica ao ataque cruzmaltino. Essa flexibilidade é crucial para um time que tem enfrentado dificuldades para criar oportunidades claras de gol, especialmente em partidas contra adversários mais qualificados. Além disso, sua experiência no futebol sul-americano pode facilitar sua adaptação ao estilo de jogo brasileiro, reduzindo o tempo necessário para estar à disposição do treinador. No entanto, a negociação com o Nacional Par ainda enfrenta desafios. Apesar da proposta apresentada pelo Vasco, o clube paraguaio precisa avaliar se a oferta é vantajosa o suficiente para liberar um de seus principais destaques. A diretoria vascaína terá que convencer os dirigentes do Nacional com argumentos financeiros e esportivos, algo que pode exigir criatividade e paciência. Além disso, o gigante da colina precisa garantir que a contratação seja sustentável dentro do planejamento financeiro atual, evitando comprometer ainda mais as contas do clube. Por outro lado, a torcida vascaína enxerga a possível chegada de Cabaleiro como um sinal de esperança em meio a um momento turbulento. Após a goleada sofrida na altitude de Quito, os torcedores estão ansiosos por reforços que possam elevar o nível do elenco e devolver competitividade ao time. Um jogador jovem e promissor como o Cabaleiro pode ser visto como uma aposta no futuro, mas também como uma solução imediata para os problemas ofensivos do Vasco. Por fim, a proposta pelo atacante paraguaio reflete a tentativa do Vasco de equilibrar suas necessidades técnicas com as restrições financeiras. Resta saber se a diretoria conseguirá superar os obstáculos para trazer o jogador e, mais importante, se ele será capaz de justificar as expectativas dentro de campo. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a possível contratação de Gustavo Cabaleiro e como ela pode impactar o Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do clube. Léo Jardim, destaque na derrota para o Del Valle, é o goleiro da Série A que mais pegou pênaltis desde 2023. Como essa estatística reforça sua importância no time? Vamos entender melhor essa história. Mesmo em uma temporada marcada por altos e baixos,
o goleiro Léo Jardim segue sendo um dos poucos destaques do Vasco da Gama. Após a desastrosa goleada por 4-0 sofrida contra o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana, o arqueiro chamou atenção ao defender um pênalti e evitar que o placar fosse ainda mais elástico. Esse feito não apenas reforçou sua importância no time, mas também o colocou em destaque nas estatísticas nacionais. Léo Jardim é o goleiro da Série A que mais defendeu penalidades máximas desde 2023, com 9 cobranças evitadas. Essa marca impressionante reflete a qualidade técnica e a capacidade de reação do goleiro em momentos decisivos. Desde que chegou ao Vasco, em 2023, Léo Jardim disputou 140 partidas e acumulou números expressivos. Além das defesas de pênaltis, ele soma 477 intervenções no total, com uma média de 3,4 defesas por jogo. Seu percentual de bolas defendidas ultrapassa os 72%, segundo dados do SofaScore, aplicativo especializado em estatísticas de futebol. Esses números demonstram que, mesmo em um time que sofreu 181 gols no período, Léo Jardim tem sido uma barreira confiável e fundamental para evitar resultados ainda mais negativos. A atuação contra o Del Valle foi um exemplo claro dessa importância. Apesar da derrota histórica, o goleiro realizou diversas intervenções cruciais, incluindo a defesa de um pênalti que poderia ter ampliado ainda mais o placar. Sem essas intervenções, a goleada poderia ter se transformado em uma tragédia ainda maior para o Gigante da Colina. Para muitos torcedores, Léo Jardim foi um dos poucos jogadores que saíram de campo com a cabeça erguida, simbolizando resistência em um momento de crise. Por outro lado, a destacada atuação de Léo Jardim também levanta questionamentos sobre o desempenho coletivo do Vasco. Enquanto o goleiro faz milagres para evitar gols, outros setores do time falham sistematicamente, comprometendo o equilíbrio necessário para competir em alto nível. A defesa, por exemplo, tem sido alvo constante de críticas devido às fragilidades expostas em jogos decisivos. Nesse cenário, a presença de um goleiro como Léo Jardim torna-se ainda mais crucial, pois ele frequentemente precisa compensar as limitações do time com atuações individuais excepcionais. Além disso, a regularidade de Léo Jardim é um ponto positivo em um elenco que ainda busca consistência. O goleiro se consolidou como peça-chave no esquema tático de Fernando Diniz, que exige um sistema defensivo organizado e capaz de suportar pressão adversária. Sua liderança dentro de campo também tem sido reconhecida, especialmente em momentos de instabilidade do time. Para muitos especialistas, Léo Jardim representa um exemplo de dedicação e profissionalismo, qualidades que podem inspirar os jovens talentos da base vascaína. No entanto, apesar de suas atuações individuais brilhantes, Léo Jardim não pode carregar o Vasco sozinho. A diretoria precisa investir em reforços para fortalecer o setor defensivo e reduzir a sobrecarga sobre o goleiro. A sequência de jogos decisivos no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana exige um time mais equilibrado, onde Léo Jardim possa ser complementado por uma defesa sólida e um meio-campo eficiente. O próximo desafio do Vasco será no sábado, 19, contra o Grêmio, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será crucial para o clube tentar escapar da zona de rebaixamento e recuperar a confiança da torcida. Léo Jardim, como sempre, será uma das principais armas do time para evitar novos tropeços. Além disso, o Gigante da Colina enfrentará o Del Valle novamente na próxima terça-feira, 22, precisando vencer por 4 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Nesse contexto, a experiência e a qualidade do goleiro serão ainda mais importantes. Por fim, Léo Jardim é um símbolo de resistência em um momento delicado para o Vasco. Suas atuações têm sido fundamentais para evitar resultados ainda mais desastrosos, mas o clube precisa urgentemente fortalecer o elenco para compartilhar essa responsabilidade. Resta saber se a diretoria conseguirá trazer reforços pontuais para aliviar a pressão sobre o goleiro e devolver competitividade ao time. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o desempenho de Léo Jardim e sua importância no Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do clube. Fernando Diniz viu seu aproveitamento cair para 37% nos últimos jogos, colocando em xeque seu trabalho no comando do Vasco. Como isso impacta o futuro do técnico? Vamos entender melhor essa história.
O Vasco da Gama atravessa um momento de instabilidade técnica e resultados que colocam em xeque o trabalho do técnico Fernando Diniz. Após a goleada sofrida para o Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana, os números do treinador no comando do Gigante da Colina chamaram ainda mais atenção. O aproveitamento de Diniz despencou para 37% nos últimos jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Essa queda brusca reforça as críticas sobre sua capacidade de conduzir o time em momentos decisivos e levanta dúvidas sobre o futuro do técnico no clube. Desde sua chegada ao Vasco no início de março, Fernando Diniz foi visto como uma aposta estratégica para implementar um modelo de jogo baseado em posse de bola e pressão alta. No entanto, os resultados recentes evidenciam fragilidades tanto defensivas quanto ofensivas no time. Analisando as últimas 2 partidas, a derrota por 3-0 para o Botafogo e a goleada por 4-0 contra o Del Valle, o Vasco foi vazado 6 vezes e sofreu impressionantes 54 finalizações adversárias. Esse número alarmante demonstra a dificuldade do sistema defensivo em suportar a pressão dos adversários, algo que compromete diretamente a proposta tática do treinador. Além disso, o ataque vascaíno também tem deixado a desejar. Nos mesmos jogos, o time passou em branco e criou poucas oportunidades claras de gol. A falta de efetividade ofensiva é um reflexo direto das escolhas de Diniz, que prioriza um estilo de jogo que exige um elenco tecnicamente qualificado e fisicamente preparado. No entanto, com um plantel limitado e desgastado, o Vasco tem enfrentado dificuldades para executar as ideias do treinador. Para muitos torcedores, a insistência em um esquema que não se adapta às características do elenco é um dos principais motivos para a queda de rendimento. Outro ponto preocupante é o impacto desses resultados na confiança da torcida e dos jogadores. Após anos de frustrações, o Vasco precisava de um projeto que devolvesse orgulho e competitividade ao clube. No entanto, a sequência negativa de resultados ampliou a pressão sobre Diniz e a diretoria. Muitos torcedores já questionam se o técnico é a pessoa certa para liderar o Gigante da Colina em um momento tão crucial de sua reconstrução. As declarações de Diniz após a derrota para o Del Valle, onde ele admitiu as limitações financeiras do clube, foram vistas como um pedido de paciência. No entanto, em um calendário apertado e com competições decisivas, o tempo para ajustes pode ser escasso. Por outro lado, alguns analistas defendem que Diniz merece mais tempo para implementar seu projeto. Eles argumentam que o treinador herdou um elenco em reconstrução e que mudanças significativas só poderão ser vistas no médio prazo. Além disso, destacam que o estilo de jogo proposto por Diniz tem potencial para trazer resultados positivos, desde que o clube invista em reforços qualificados e dê suporte ao técnico. Para esses especialistas, a culpa pelos tropeços recentes não pode ser atribuída exclusivamente ao treinador, mas sim à falta de planejamento e recursos por parte da diretoria. No entanto, a pressão sobre Diniz é inevitável. O Vasco ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento, e corre o risco de ser eliminado precocemente na Copa Sul-Americana. Esses cenários amplificam a insatisfação da torcida, que exige reação imediata. Para evitar novos tropeços, o técnico precisa encontrar soluções rápidas para corrigir os problemas defensivos e ofensivos. Isso inclui ajustes táticos, melhor aproveitamento do elenco disponível e, principalmente, resultados positivos nos próximos jogos. Por fim, o momento de Fernando Diniz no Vasco é um reflexo das dificuldades enfrentadas pelo clube em sua tentativa de reconstrução. Apesar de suas ideias modernas e propostas ambiciosas, o treinador precisa de mais do que boas intenções para transformar o time em um protagonista novamente. Resta saber se ele terá tempo e recursos suficientes para superar esse período turbulento e recuperar a confiança da torcida. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o momento de Fernando Diniz e os desafios enfrentados pelo Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do clube. Felipe Coutinho segue como dúvida para o jogo contra o Grêmio. Como sua ausência ou presença pode influenciar o desempenho do time? Vamos entender melhor essa história. O meia Felipe Coutinho, uma das principais peças do Vasco da Gama na temporada, segue como dúvida para o confronto contra o Grêmio, marcado para o próximo sábado, 19, às 17h30, em São Januário.
O jogador apresentou um desconforto muscular na panturrilha esquerda logo após o clássico contra o Botafogo, o que o tirou da goleada sofrida pelo Cruzmaltino diante do Independiente Del Valle na Copa Sul-Americana. Apesar de ter passado por avaliações médicas e tratamento intensivo no Departamento de Saúde e Performance, do clube, sua condição física ainda é incerta, gerando preocupações sobre sua participação no duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao Vasco, Coutinho tem sido visto como um dos pilares do projeto liderado por Fernando Diniz. O meia, com sua qualidade técnica e visão de jogo, é peça-chave no sistema ofensivo do time, responsável por criar oportunidades e desequilibrar partidas com seus dribles, passes precisos e finalizações. No entanto, as constantes lesões musculares têm comprometido sua regularidade, limitando sua contribuição em momentos cruciais. A ausência do camisa 10 na partida contra o Del Valle deixou evidente a dependência do time em relação ao seu desempenho, especialmente em jogos de maior dificuldade. O trabalho realizado pelo Departamento Médico do Vasco tem sido considerado satisfatório até o momento. Após exames detalhados, nenhuma lesão grave foi constatada na panturrilha de Coutinho, o que anima a comissão técnica e os torcedores. O jogador realizou sessões de fisioterapia e exercícios específicos para reduzir as dores e acelerar sua recuperação. Apesar disso, a cautela é fundamental, já que qualquer pressa na liberação do atleta pode resultar em uma nova lesão, comprometendo ainda mais sua sequência na temporada. A diretoria e o técnico Fernando Diniz estão cientes da importância de preservar Coutinho para evitar novos contratempos físicos. Caso Coutinho não tenha condições de jogo contra o Grêmio, o Vasco precisará encontrar alternativas para suprir sua ausência. Uma das opções é o jovem GB, que entrou no lugar de Lucas Piton após sua expulsão no jogo contra o Del Valle. Embora sua atuação tenha sido breve e em um contexto adverso, o garoto demonstrou personalidade e pode ser uma solução emergencial para o setor ofensivo. Outros nomes como Benjamin Garré e Alex Teixeira também estão à disposição e podem assumir responsabilidades maiores no meio-campo ou no ataque. No entanto, nenhum desses jogadores possui o mesmo nível de experiência ou capacidade de decisão que Coutinho, o que aumenta a pressão sobre o restante do elenco para compensar sua ausência. Por outro lado, há uma expectativa interna de que Coutinho possa participar da partida contra o Grêmio, mesmo que por alguns minutos. Sua presença, ainda que limitada, poderia trazer estabilidade técnica e emocional ao time, além de elevar a confiança dos companheiros em campo. Para muitos torcedores, o retorno do meia seria um sinal positivo em um momento delicado para o Vasco, que luta para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, com apenas 13 pontos conquistados, e precisa urgentemente de resultados positivos para aliviar a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Além disso, a possível volta de Coutinho também reflete a necessidade de o Vasco contar com seus melhores jogadores para enfrentar adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O Grêmio, embora esteja em uma situação mais confortável na tabela, é um time qualificado e experiente, o que torna o confronto ainda mais desafiador. Sem Coutinho, o Vasco perderia uma de suas principais armas ofensivas, ampliando as dificuldades para buscar os 3 pontos em São Januário. Por fim, a situação de Felipe Coutinho serve como um lembrete das fragilidades físicas que o Vasco precisa superar para garantir a competitividade do elenco. Além de investir em reforços, o clube deve priorizar programas de prevenção de lesões e condicionamento físico para evitar que seus jogadores-chave sejam frequentemente afastados por problemas musculares. Resta saber se Coutinho estará apto para enfrentar o Grêmio e se sua presença será suficiente para mudar o rumo do Gigante da Colina na competição. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do Gigante da Colina? Como vê a possível contratação de Gustavo Cabaleiro? Acredita que ele pode ser o reforço que o Vasco tanto precisa ou a diretoria deveria buscar nomes mais experientes para resolver os problemas imediatos do elenco? Já sobre Léo Jardim, qual é a sua opinião sobre sua atuação heroica contra o Del Valle e sua importância no time? Você acha que ele merece mais reconhecimento como um dos pilares do Vasco ou ainda há margem para críticas ao seu desempenho em meio às fragilidades defensivas do time? E por fim, o que você pensa sobre o momento de Fernando Diniz e a situação de Felipe Coutinho?
Acredita que o treinador consegue reverter a queda de rendimento e recuperar a confiança da torcida? Além disso, como avalia a importância de Coutinho no elenco atual? Ele pode ser a solução para os problemas ofensivos do Vasco ou o clube precisa de mais alternativas no setor? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o gigante da colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.